Importantíssima aqui, meu querido Mano Ferreira. Uma mudança nas regras de eficiência energética pode encarecer e muito, sabe o que, maninho? O preço da geladeira no Brasil, Nelson Kobayashi, é isso mesmo. A expectativa foi divulgada após o anúncio do próprio Ministério de Minas e Energia. O governo brasileiro esclareceu que os brasileiros que têm refrigeradores e congeladores em casa, num ótimo estado de funcionamento, não precisam comprar um novo aparelho para estar de acordo com essa resolução que está sendo publicada nesse momento. Como é que você vê isso, meu liberal de estimação? Eu vejo como um ato hipócrita do governo brasileiro, porque a gente tem uma política muito inconsistente de transição energética. Basta pensar a quantidade de subsídios que o Brasil dá para energia fóssil, para combustível fóssil, até hoje. Ou seja, você quer induzir a transição energética com geladeiras que tenham uma eficiência energética melhor, meritório. Mas você vai jogar essa conta para o consumidor, ao mesmo tempo que você faz com que o consumidor também pague, muitas vezes sem saber, uma conta de subsídio de combustível fóssil até hoje, ou seja, há uma assimetria muito grande. O governo, afinal de contas, quer melhorar, quer fazer a transição energética e ter políticas ambientalmente mais sustentáveis ou quer continuar investindo em combustível fóssil? O que a gente vê na prática é o atendimento de interesses de lobby de todos os lados, o que encarece a conta para o consumidor final, para o cidadão brasileiro, e não favorece, de fato, uma política de transição energética coerente. Mas, Felipe Monteiro, se por um acaso tiver uma rejeição forte das pessoas em relação a isso, você acha que o governo continua com essa ideia? Eu acho que sim, Paulinho. Eu acho que sim. Você defende ela? Não é que eu defendo ela. A grande questão, quando você fala de combustíveis fósseis, é que tem muita hipocrisia envolvida, né? E o Mano caiu numa hipocrisia, que eu acho impressionante. Qual seria? É minha, não é do governo. A hipocrisia é a seguinte, cara, a gente só vai ter transição energética de fato quando o custo de produção da energia verde for mais barato do que a energia fóssil. A gente só vai saber isso quando parar de subsidiar o tempo todo. Mas desculpa, mano, a realidade... Não dá para subsidiar combustível fóssil e depois dizer a energia verde é mais cara. Claro, você está subsidiando. Tem um erro de conceito. Combustível fóssil, ele é subsidiado no consumo, não na exploração, entendeu? É o contrário, é total diferente. A exploração é pela estatal, não precisa subsídio. Já é a estatal que faz a exploração, como é que... O biodiesel também é subsidiado. O álcool só deu certo no Brasil porque é subsidiado. Ou seja, o Estado... Mostra a incoerência. Quando tem um lobby, o Estado vai lá e cria um benefício. O Estado... Não tem coerência de política energética no Brasil. Eu acho impressionante, mano, com esse papo liberaloide dele, né? E tudo é contra o Estado, né? Mas, na verdade, é o seguinte, a economia só desenvolveu no mundo todo até hoje por conta do Estado. É bom lembrar, economia verde. Deixa eu falar, Pepe. Economia verde. O Biden colocou aquele Inflation Reduction Act, né? Lei de redução da inflação, que não tem nada relacionado à lei de redução da inflação. Colocou 200 bilhões no fundo para investir em economia verde. O Estado... Só me dá um momentinho aqui. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial para você que está no rádio. São 11 horas e 34 minutos. Eu tô com uma dúvida aqui. Por que você é muito mais agressivo com o Mano do que com uma outra pessoa que integra este programa? Eu não sou agressivo com ninguém. Comigo você é. Ríspido, agressivo e por muitas vezes mal educado, Pepe. Coitado do Mano. Mal educado agora com o Mano? Eu achei. Desculpa, Mano. Não, Júlia Lucy. Olha, nesse aspecto o Mano está bem correto, assim, quando ele aponta a incompetência do governo, porque, inclusive, o governo acabou de sair da COP, né, se comprometendo a fazer redução da emissão de gás carbônico, mas aqui no Brasil ele vai cortar o subsídio que tinha para carro elétrico. Então a gente observa que é uma pura e simples narrativa, porque, inclusive, hoje o discurso ambiental é o pano de fundo para tudo. Para qualquer coisa que o governo queira fazer, tem uma lógica ambiental por trás. As pessoas querem realmente acreditar nisso. Mas quando a gente pega e analisa na prática, a gente vê sim o império dos lobbies, das velhas indústrias de sempre, e não existe uma consonância com o que se fala e aquilo que se faz do ponto de vista prático, principalmente relacionado à tributação.
Fala, Nelsinho. Eu quero voltar no ponto da hipocrisia e falar que hipocrisia está sim nas condutas do governo em relação à transição energética, por alguns motivos. Primeiro, você pode prestigiar a transição energética do ponto de vista do incentivo ou da imposição. Nesse caso é de imposição. Está impondo uma restrição de mercado a um tipo de eletrodoméstico que não está lá de acordo com o que eles pretendem. Quando, na verdade, o governo poderia alcançar resultados muito melhores se incentivasse, por exemplo, a produção de energia solar para mais pessoas, faz convênio com programas de habitação. Já pensou se uma casa popular já viesse com a placa de energia solar, por exemplo? A gente poderia ter uma parceria do governo com o agronegócio para incentivar plantio direto e com isso gerar sequestro de carbono. Mas só que o governo, hipocritamente, deixa eu falar, o governo hipocritamente não tem esse tipo de diálogo, não tem nessa conversa com o agronegócio, porque a conversa do governo com o agronegócio é chamar de ogronegócio, de agrofascista, e não incentiva os interesses do agronegócio, em especial com tanto de invasão do MST, ou seja, fica o tempo todo criando conflito, tensão, em vez de se associar em prol de uma das pautas principais, não é só no Brasil, é no mundo todo, que é a transição energética. Mais uma vez, o governo sendo hipócrita e incoerente em relação a esse projeto. Eu nem sei como rebater o que você colocou aqui. Colocou MST, claro. MST na mesma salada do transição energética, mesma salada. É o MST dentro da falando da reladeira, Pepe. Não, o MST não tem nada a ver. Habitação popular, MST, alternativas. Eu dou alternativas. Poxa, Nelson, qual que é a alternativa que você dá? Se você não sabe o assunto, não precisa falar, Nelson. Desculpa, poxa, eu tô falando, Pepe, de alternativas que o governo poderia trabalhar a transição energética, tanto na habitação quanto no relacionamento com o agronegócio, ou em tantas outras coisas. Não, resolve a mediação. Resolve a geladeira mais cara. Economia verde em cima de uma classe média e de uma classe E. Economia verde taxando cada vez mais as pessoas que não têm condições de ter eletrodomésticos. É isso aí. Tem que diminuir, tem que incentivar, tem que achar tecnologia, dar incentivo. Não adianta fazer economia verde em cima da economia do povo, em cima da comunidade do povo. Falou grosso, mas rodou comigo. Não, o governo tem que incentivar. Não falou não. Incentivar como, Pepe? Tem que ter coerência. Achar que vai incentivar todas as áreas, aí você vai dar subsídio para energia solar e ao mesmo tempo para petróleo. É uma incoerência, só aumenta a conta e não faz é mais barato. O mundo precisa do petróleo. Mas por que subsidia então? E por que o governo brasileiro segue subsidiando o petróleo? Por várias razões. A economia do Brasil hoje em dia no mundo todo é baseada... Fala, Ju. Não, e é isso. E a indústria automobilística tradicionalíssima. Exatamente. Ela só renova todos os incentivos que ela sempre teve. Inclusive, já sabemos que essa modal de transporte rodoviário já é totalmente inadequada com as dimensões continentais brasileiras. Não faz sentido nenhum que o escoamento das mercadorias brasileiras seja feito totalmente, quase, que por caminhões. Então, a gente perde competitividade, a gente perde a oportunidade de entregar produtos mais baratos para a população se houvesse, na realidade, o deslocamento de mercadorias pelo transporte férreo, mas sempre a indústria automobilística tradicional, altamente poluente, conseguiu fazer lobby no governo para conseguir ter os seus incentivos, seus benefícios e nada muda. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h39 para você que chegou agora. Tá uma discussão aqui de geladeira, o MST dentro da geladeira e o que mais? O carro elétrico com calor. Carro elétrico popular, dentre várias outras questões. Muito bem. Isso aí é mais cara, né? E o PP querendo subsídio para tudo ao mesmo tempo em todo lugar.